Fala turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast SA. Você que está se conectando com a gente aí, vai falando de onde que você é, se você é corretor, se você trabalha em alguma seguradora, alguma operadora, se você é cliente. Sejam bem-vindos. Deixa aí o seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal para que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. E você que está nos ouvindo aí no Spotify, também segue a nossa playlist para que você possa ser notificado toda vez que sair um novo episódio. O tema do nosso encontro de hoje, turma, é benefícios flexíveis. E nada melhor do que chamar uma pessoa que começou tudo isso aqui no Brasil, uma pessoa que tem muita experiência no tema. Hoje está comigo aqui o Marcelo Ramos. Marcelo, muito obrigado aí por estar conosco aqui novamente. Figura conhecida já aqui do canal, já veio aqui, compartilhou a trajetória empreendedora dele, veio contar um pouquinho pra gente nascendo aí um novo projeto dele. Depois no final a gente fala um pouquinho disso também. Mas Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite de estar com a gente aqui. Fala galera, obrigado vocês aí pelo convite novamente. Acho que é um tema que tem tudo a ver, né, com a área de saúde. Afinal de contas, o interesse por esse novo segmento é do consumidor de saúde, é de quem Verdade. existe a possibilidade de venda. Acho que tem até, se não só a gente poder falar de como foi a criação e esse mercado, mas também a relação entre esse mercado e a área de saúde, que também pode ajudar muito aí o nosso ouvinte, o teu ouvinte que tem, né, produtos para vender e pode usar benefício flexível como um diferencial. Isso que eu ia falar, turma. Você, corretor, precisa conhecer esse produto. Você que ainda não distribui esse produto, precisa conhecer para ser mais um produto na sua prateleira para atender aí de forma 360 todas as necessidades do RH, né? Que é o público-alvo aí mais estimado por todos nós corretores de seguros. Marcelo, eu queria que você contasse um pouquinho, cara, porque você montou um negócio do zero, né? A Vi Benefícios, né? Há quanto tempo que você lançou a Vi, né? Porque ninguém falava de benefícios flexíveis aqui no Brasil, né? Quando você criou esse produto. Eu acho que é muito legal chegar, eu até tive no Conar, né, esse ano, uma feira muito grande, com todos os grandes players já assumindo o benefício flexível como uma categoria, como um segmento que veio para ficar. E é muito bacana ter esse legado de ter sido o primeiro a desbravar esse terreno. A história aí, uma longa história de maneira curta, né? Eu sou empreendedor, como você mesmo bem falou. Comecei minha vida empreendendo e tenho como premissa de vida o que eu chamo de indignação positiva, que é como é que você vê um problema e cria uma solução. Acho que para quem está na jornada aí também empreendendo, fica como... Já tem um insight já aí, tem um insight turma. legal, porque vai acontecer problema, vai acontecer situações ou imprevistos no meio do caminho de quem trabalha ou quem empreende e tirar proveito daquilo para criar algo melhor. E por que eu conto isso? Porque o nascimento da categoria de benefícios flexíveis vem de uma dor, né? Eu, como empresário, conheci o mercado de benefícios, acho que todo mundo conhece, é um mercado desde 1976, é uma das primeiras leis relacionadas à CLT, que é trazer benefício para o colaborador, a empresa também não onera a folha, então existe um contexto legal sobre a intenção de existir benefício. Porém, o que acontece, né, que talvez quase ninguém ainda sabe, é incrível, mas quase ninguém ainda sabe. Benefícios beneficia só quem vende, né? Há muitos anos as operadoras de benefício não mudam o seu modelo de negócio, elas mudam nada mais o meio. Quem conhece e está aí no mercado há muitos anos sabe que benefício antes era papel, principalmente os principais, alimentação, refeição e alguns outros. Depois ele mudou para o cartão, mas mesmo assim, para pensar, o benefício ele é vinculado ao que a empresa quer dar para o colaborador. Sim. Né? Só que teoricamente, se for olhar a palavra por si só, benefício deveria beneficiar aquele que usa. Eu, como colaborador, tenho a melhor possibilidade de usar o meu benefício de acordo com a minha necessidade. Perfeito. Se eu quero levar marmita, eu levo, posso usar só no mercado. Se eu quero comer perto do trabalho, eu posso usar. E, infelizmente, tinha restrição, né? Só podia ir em restaurante. Muitos cartõezinhos, segmentações. E aí você começa a nem se questionar por isso, porque era um produto commodity. Que é o quê? A empresa sabe que precisa dar por questões legais, então, né, corretor que está aí nos assistindo, é uma premissa legal, a empresa se protege ao dar benefício, então é uma intenção. E o usuário já tem tanto costume de receber dessa maneira que ele nem sabe que poderia ter algo melhor. Então ele recebe e está tudo certo. Como é que eu identifiquei essa brecha? Eu montei um restaurante em 2016, essa minha jornada não foi uma jornada bacana, não deu certo, a gente teve que fechar. E usando essa premissa de olhar para um problema e tentar criar uma solução, eu descobri um mundo de benefícios que, como empresário, eu não sabia. Então,
pensa que eu sei que eu tenho que dar, porque para mim é bom, eu me protejo, né, dando benefício, o usuário usa porque tem que usar. Mas como restaurante, eu receber benefícios me machucava. Ah, como machucava, Marcelo? Quando ia um cliente que tinha um cartão de benefício. papel ou Cartão já, lá. porque já faz muitos anos, então 16 só tinha cartão, não tinha mais papel, mas pensa que toda vez que um cliente no restaurante ia usar benefício, aquilo ali me machucava, era um mal necessário. A taxa era muito alta e o prazo de pagamento era muito longo. A taxa com o estabelecimento. Com o estabelecimento. Com então, o restaurante. Tudo aquilo que nós usamos de benefício, a empresa paga via benefício, beleza. Só que quem recebe aquilo ali paga uma taxa e recebe muito longo. Por quê? Porque é um dinheiro que está na mão da operadora. É um mercado pré-pago, você paga benefício antes, como empresário. Teu colaborador tem que ter o saldo já depositado para poder usar durante o mês, né? Até uma lei sobre isso, tem que pagar antecipado. Então, quem é o dono do dinheiro? A operadora, porque está com aquele dinheiro num cartão. Parado ali. Parado. Você não usa tudo no saldo 1, você usa 1, 2, 3, você vai usando. Então, o que ela faz? Ela se beneficia dessa premissa para chegar no restaurante e falar, ó, quer aceitar? Se não aceitar, você perde para o concorrente. E você, como restaurante, precisa aceitar. Porque se você não aceita o benefício, aquele cliente não consome o teu produto, não te conhece, não tem chance de voltar. Então, olha que loucura. O benefício é um mal necessário que você, como restaurante, aceita, torcendo para que o vale dele acabe e ele comece a consumir o seu restaurante com dinheiro próprio, num cartão de crédito ou próprio dinheiro, enfim, para que ele volte depois. Caraca, legal essa visão, hein? Só que isso é muito ruim, porque o saldo de benefício é um saldo muito relevante. Sim. Né? Então, infelizmente, pequenas e médias operações de alimentação e refeição, principalmente os pequenos e médios varejistas nessa área, quebram por conta do voucher. Foi o meu caso, tá, Sócrates? Eu fechei o restaurante, quando fui avaliar os dados, eu fechei porque o consumo de voucher de alimentação e refeição era muito alto. O share era alto. Conforme o share era muito alto, eu não tinha margem o suficiente para receber de forma tão alongada e com taxas muito altas. Então, isso afetou seu fluxo de caixa. Afetava a minha margem e meu fluxo de caixa. Então, o que acontece? Eu tinha que fechar a operação, porque eu estava num polo comercial que todo mundo queria pagar com benefício. Eu não tinha condições de esperar o cara acabar o benefício para voltar a consumir com dinheiro próprio. Marcelo, deixa eu aproveitar essa sua fala aqui, porque, pessoal, importante, eu já tinha ouvido algo parecido disso, acho que até de você mesmo, mas não tão no detalhe agora aqui. Então, o que você está me dizendo é que as empresas que eram tradicionais, por exemplo, do Vale Refeição, né, que é o do almoço, quando eles usavam o restaurante próximo ali ao trabalho, enfim, aquela transação ela não era feita de imediata para o restaurante, então ela era alongada e tinha uma taxa grande. O usuário paga na hora, como paga crédito normal. Tira ali, debita ele recebe saldo em 35 dias, Caraca. Com na média de 7 a 9% de taxa, dependendo do tamanho do varejo. E aí é o seguinte, quem tem um pequeno comércio sabe bem, é muito difícil você ter fluxo de caixa. É por isso que antigamente você não via grandes marcas de restaurante aceitando não aceita. O Vale Refeição. Não aceita, porque machuca demais, prejudica a margem. O pequenininho que tem que aceitar, pelo que a gente acabou de falar, não perder o cliente, ele ainda, além de aceitar uma taxa alta, ele faz antecipação, porque ele não pode esperar 30, 35 dias. Aí toma mais uma taxinha. Toma mais 3%, 4%. Caraca. Então você começa a ver que tem mercado, que era o meu caso, pagando 12% do valor bruto. Se você tem um valor muito alto de transação de vale, 12% às vezes não é a tua margem de negócio. Sim. Então não compensa, você não consegue fechar, não consegue operar o negócio. E uma outra pergunta, Marcelo, dentro disso ainda, essas empresas tradicionais, elas continuam operando dessa forma? Continuam operando dessa forma. Existe uma tendência, quanto mais a gente cresce o mercado de benefício flexível, que a gente vai chegar lá, cresce, mais a pressão para que eles possam diminuir essas taxas. Então é um ciclo que a gente quer criar virtuoso, né? Entendi. A gente chega, o mercado cresce, eles vão ter que se adaptar e ter taxas menores. Boa. Tá? Ó, pessoal, aí tem um argumento de venda muito forte. Muito forte, porque se você tá de frente com o RH e você se depara com o atual benefício, aquele tradicional, né, que a gente já sabe quais são as principais marcas aí do mercado tradicional, de Vale Refeição, Vale Alimentação, esse é um argumento bom, porque com toda certeza, por exemplo, se você pegar a Swile, né, que a gente vai falar disso agora aqui da Swile, com certeza tem uma rede bem mais ampla. Na verdade, é qualquer estabelecimento que aceita a maquininha, né, de alimentação. A gente pode deixar algumas dicas aí quando a gente entrar nesse negócio pro corretor, que é, primeiro, a abordagem que não tem um empresário ou um diretor de RH, um RH, que tem interesse em participar desse ciclo vicioso, claro, que é o ciclo maldito. Eles estão porque não sabem. Então, a primeira abordagem, quando eu chego numa empresa, é falar, você sabia que o vale que você dá, que é esse incumbente, que você compra porque você tem que comprar, faz quebrar o pequeno e o médio empreendedor?
Ninguém quer participar desse ciclo. E as grandes companhias, né, do tradicional estão trabalhando com o dinheiro do cara também, né? Fazendo ele quebrar. Eu sou estatística disso. E depois pesquisando, a cada 2 anos, 50% do pequeno e médio varejista de alimentação e refeição fecha por conta do voucher. Olha que loucura. Então, Caraca. a primeira abordagem é essa. Você quer participar? Ninguém quer participar desse mar vermelho. Tá bom, qual é a solução que você tem para isso? Eu tenho uma solução. Existe um mercado novo, que você não cobra essas taxas, que foi a premissa do nascimento do meu negócio. Então, voltando àquela história da indignação positiva, quando eu descobri esse movimento, eu falei, não, peraí, tem algo errado. Eu não quero participar disso. Eu dava um dos incumbentes, das grandes, né? Eu tinha 100 funcionários na época numa outra empresa e dava vale. E eu falei, eu quero mudar isso. Eu quero dar um vale, primeiro, que não machuque quem entrega o benefício tangível. Exato. Pô, quem entrega o benefício pro meu colaborador é o dono do restaurante. Eu só dou o meio. Eu não quero participar onde o cara entrega o benefício e sai prejudicado. Perfeito. Então, eu tenho que criar um produto que tenha uma taxa mais barata no mercado, que ele aceite com o padrão que ele já aceita. Então, o crédito foi a primeira ideia. Falei, pô, peraí, o crédito, porque o crédito ele já está acostumado, e já tem taxas mais, e já tem uma competição, já tem open banking, ele já consegue ter várias Exato. coisas. Mas a taxa, além da taxa, ele ter possibilidade de usar esse benefício, receber ele de uma maneira diferente, ou mais rápido, ou antecipando mais barato, fazendo o que for. O Marcelo, tem outro complicador aí também. Aí eu vou falar do ponto de vista aqui de usuário, né, do produto. Quando eu tava na Mil, quando eu fui CLT na Mil, eu recebia o cartão, né? Cara, e criou um mercado paralelo aí de venda disso daí. Que é o lance da rede. O que acontecia? Eu tinha um salário baixo, o que eu fazia? Eu vendia meu ticket. Agora eu posso falar que na Mil, quando ela pegava, era demissão, mas o que eu fazia? Eu fazia isso para complementar a minha renda e tomava lá uma taxa de 20, 25%. É isso. O que acontecia comigo? Como eu tinha uma receita baixa, né? Eu tinha ali meus 17, 18 anos de idade. No final do mês me faltava dinheiro para comer. Aí você ficava, então o colaborador fica numa situação ruim também, não tem dúvida. Né? Eu acho que até assim, existem algumas falsas impressões, principalmente quando você está apertado, né? Com o caixa apertado, que a gente tende a não fazer a conta exata de tudo que você gasta. Você normalmente recebe menos, quando seu ticket é baixo, de alimentação do que você precisa para se alimentar no geral. Porque você se alimenta além do trabalho, certo? Exato. Você precisa botar comida na tua casa, você precisa comer no final de semana, enfim. Se você fizer um entendimento do valor do ticket, ele deveria ser complemento para a tua alimentação como um todo. Porque você se beneficia não tendo que descontar a venda da taxa, ou mesmo, né, não tendo que, ou podendo comprar em lugares que te façam valer mais o dinheiro. O que acontece? Você, primeiro, não tem esse entendimento, que é uma questão de instrução. Segundo, o Vale também tem um segundo problema. Para você, usuário, ele não te oferece a rede maior do mundo. Então, tem um lugar que você quer comprar. Às vezes, você compra mais barato, compra em atacado e ele não aceita. Então, você força ainda mais essa intenção da venda. Porque daí você fala, eu vou pegar em dinheiro, que eu vou lá no fiado, eu vou no cara que eu conheço, eu peço para comprar mais barato, eu compro um atacadão, né, da vida e tal, que o Vale não aceita. Então, pensando nesse problema... Esse movimento democratizou, de fato. Não tenha dúvida, né, porque a gente resolveu os dois problemas, né? A primeira solução foi essa. Como é que eu resolvo um produto que entrega para o ponto de venda o interesse em a gente se aceita em todo lugar? Porque a taxa é a melhor e ele vai falar, não, eu não posso deixar de perder esse cara tá aqui. Então, a mesma taxa do cartão de crédito ali, do débito. E depois usar um cartão de crédito para passar, bandeirado, significa que qualquer lugar que aceita aquele cartão, ele passa. Então você não tem mais esse risco. A vendinha da esquina hoje em dia aceita cartão. Né? O pipoqueiro aceita cartão. Então você vai passar onde você realmente consegue ter uma negociação melhor para você e estabelecer isso como a tua premissa de como é que é meu estilo de vida. Eu não preciso vender para antecipar esse dinheiro, porque se eu me organizar, eu sei que eu posso usar isso como comida em qualquer lugar, a qualquer momento. Então eu posso ir no atacadão, se eu estou precisando economizar, já compro tudo que eu tenho de comida, faço o meu dinheirinho ficar ali na comida, mas eu sei que eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu vou levar marmita, enfim, vou comer mais barato perto do trabalho para poder fazer uma refeição melhor em casa, que eu consigo comprar mais barato. Perfeito. Né? A gente vai fazer agora no final do ano, no grupo EPA, nós usamos Swile como benefício, né? E a gente sempre comprou aquelas cestas de Natal, tal, de congelados. E esse ano a gente vai fazer diferente. A gente vai colocar um valor. E ele compra como quiser. E ele compra como quiser. Ele falou, de repente o colaborador quer levar a família para jantar num lugar especial, às vezes quer fazer alguma outra coisa. Mais do que isso, às vezes o cara junta a família e um traz o peru, o outro traz não sei o que lá. E aquela pessoa que tá lá, eventualmente não precisa levar alguma coisa. Ou ela ficou incumbente. Ela comprar um vinho. Ela pode comprar até um presente. Ela pode até comprar um presente, porque existe uma conjuntura que está relacionada à intenção dele. É isso aí. Então, até para deixar um recado, acho que a empresa, o novo segmento de benefício flexível, chega para que você possa dar opções.
para quem contrata e quem usa, poder usar da maneira que realmente Muito seja legal. mais inteligente. Muito entendeu? legal. E aí você teve essa sacada. Aí eu tive essa sacada, diante do problema eu me indignei, falei, não é possível, deve existir um jeito de fazer. Criei dessa dor a primeira carteira de benefícios flexíveis do Brasil, ela nasceu em 16 para 17, ainda dentro dessa história Caraca, de olha só. fechando o restaurante e abrindo essa ideia, falando, peraí, será que a gente não consegue criar um lugar onde a empresa deposita o dinheiro e dentro dos parâmetros legais, para que isso continue dentro da legalidade, da empresa não pagar imposto, né, do funcionário poder usar e do restaurante ou de quem for poder acessar, mas a gente possa dar mais democracia e flexibilidade para o uso dos benefícios. Então a carteira digital recebe tudo no ambiente celular. Pô, lógico, não pode fazer, né? Eu fui muito questionado sobre os incumbentes depois que a gente começou a crescer de que eu era ilegal. Aham. Mas como eu vou ser ilegal? Eu criei um negócio, uma solução de uma lei de 1976 e eu criei uma solução no celular. É óbvio que na lei de 1976 não estava dito que o celular podia ser utilizado, Óbvio. porque não existia. Então, a minha premissa e a briga lá, até a gente conseguir regularizar o negócio, era, não é que eu estou ilegal. Aqui não está dizendo que nem que pode, nem que não pode, porque isso é uma inovação. Nós temos que criar uma nova premissa, porque celular não era um meio compatível com quando a lei foi formada. Que louco, é bem Então, disruptivo isso aí. a Você deve gente ter criou... muito orgulho dessa... Não, e muita luta, né? A gente pavimentou muito esse terreno para quem está chegando recentemente, porque foi de 16 para 18, eu tive que encontrar uma forma de ir lá no Ministério do Trabalho, fui muitas vezes para Brasília, dizer, olha só o que a gente criou. A gente criou uma disrupção que melhora para o restaurante, que melhora para a empresa, que melhora para o usuário. Ela só piora para as empresas que estão aí hoje operando há 40 anos do mesmo jeito. Por que você não me apoia? Qual que é o senão? E detalhe, ganhando taxa dos dois lados, né? Ganhando da empresinha, às estabilidade vezes, e das é isso, empresas é também, isso. né? Então a gente criou um modelo de negócio completamente diferente, que eu tenho orgulho em falar que a gente foi o pioneiro, também tenho orgulho em falar que a gente foi quem desbravou a aprovação no PAT. A nossa primeira aprovação do PAT é de abril de 2018, depois de muita luta, e tem Caraca. histórias para contar, né? De eu indo para Brasília, Não é fácil. invadindo numa boa, porque lá é até meio bagunçado. Quando eu tava já na sala lá do PAT esperando alguém chegar, tem histórias bem legais em relação a esse aspecto, até que a gente conseguiu mostrar como era e conseguimos a aprovação. Quando a gente conseguiu a aprovação, em 18 para 19, esse mercado solidificou, porque a gente conseguiu ir oficialmente pro mercado, conseguiu começar a vender, outros players viram e falaram, o que é isso? Que mercado interessante. Injeta-se capital nesse mercado através de fundos e vale, vendo que é um mercado que, desbravando, tem muito terreno, Sim. tem muita gente precisando daquilo ali, só não sabe que existe ainda. Exato. Então, para mim, E até ainda tem clientes que não entendem. a maioria, ô Sócrates, eu brinco que a gente só não vende mais porque tem a maioria que ainda não nos conhece. Então, até me perguntam muito, poxa, Marcelo, a concorrência chegou, você navegou um período sozinho, depois veio a concorrência. A melhor coisa que aconteceu, porque a concorrência eleva o nível de consciência, Verdade. eleva a intenção do mercado, cresce todo mundo, tem espaço para todo mundo. É um mercado que tem 4 grandes em operadoras tradicionais, que ainda tem o domínio desse mercado, porque a maioria dos clientes não sabe que a gente está lá. Então, a chegada de concorrente, para mim, primeiro ratifica que eu não sou um maluco. Exato. Porque você fazendo sozinho algo tão diferente, as pessoas primeiro acham que você é um maluco. Verdade. Depois chega a concorrente e fala, opa, não, peraí, tem um negócio aqui. E essa concorrência faz o mercado crescer. E aí o mercado se regula, se autorregula, e aí as pessoas começam a ganhar mais confiança e o crescimento se torna exponencial. Animal. Então, acho que... E como foi aí essa fase de crescimento, Davi, né? Então, 2018, você como que fala? Considera, né? Eu acho que eu considera considero... que 2016... 16 foi a ideia, 17 eu chamo de beta, eu só podia testar a solução em pessoas amigas, porque eu não tinha licença para operar. Em abril de 18 eu recebi a licença, a gente começou a operar oficialmente, que eu chamo de a nossa operação comercial, eu pude vir para a rua vender para qualquer cliente. De 18 até a pré-pandemia, a gente valida e cresce, né? E ajusta e coloca o cartão bandeirado, enfim, cria-se outras inovações e outros entendimentos. Consolida o mercado, porque em 19, no segundo semestre, chega a concorrência. Quando a concorrência chega, o que a gente estava lutando sozinho passa a lutar com mais gente. E a pandemia ratifica esse mercado. Porque chega a pandemia, a gente está ali oferecendo um produto... Mas e aí, como que o cara sai de casa para comer no restaurante, né? A gente só vendia para o pequeno e para o médio, você concorda? Porque ainda era um produto que não tinha total legalidade, tinha o PAT, mas ainda existia muitas brechas legais. E os incumbentes, os grandes, dizendo que a gente era ilegal. Um cliente grande não migra, porque ele quer esperar ver esse movimento, só que na pandemia você tem o quê? As empresas mais propensas a risco. Então, teu funcionário está em casa e não consegue comer. Você vai deixar ele ficar sem comer? Não. Você vai procurar uma solução que permita ele poder usar um vale que deixe ele comer. O nosso estava lá. Porque o teu saldo, você podia usar 100% em delivery,
você podia ser 100% em atacado, varejo e mercado que estavam abertos, e infelizmente os restaurantes que estavam fechados durante o maior período, né, fechados até abrir, Sim. só funcionavam ou no delivery, né, ou por takeaway, vai lá e pega. Então, a gente solucionou o problema de todo mundo. Então, a gente começou a ter um crescimento exponencial. A pandemia nos fez crescer exponencialmente, né? E ali encerra o ciclo de não tem mais o que falar. O mercado que veio para ficar, inclusive esse movimento fez com que em 21 o governo fizesse o entendimento de que esse mercado é um mercado legal. Então, a gente passou de zona cinza, que eu chamo de que não é nem legal nem ilegal, é um negócio tão novo que não tem uma lei que rege ainda, para uma lei considerando a gente legal, a gente um modelo disruptivo, inclusive fomentando o uso desse modelo e trazendo para os clientes grandes a possibilidade de poder aderir também ao conceito de benefício flexível. Então hoje, o pessoal me pergunta, o que antes a gente vendia só para pequeno e médio, hoje a gente vende pequeno, médio, grande cliente, né? Legal. É um produto que qualquer um que está vendo a gente aqui ou está ouvindo pode oferecer como um agregador de carteira, porque eu brinco, depois que entra para o mundo de benefício flexível, não volta para trás. E se é você aí que está oferecendo, você tem esse crédito de ter levado uma solução que traz NPS maior, traz mais retenção de talento. Então tá aí, quem está trabalhando com RH, instruir o RH de que isso existe, aplicar e botar ele colocar em prática, é você ganhar um cliente mais fiel para tua carteira. Porque depois que ele for pensar em trocar por um produto, às vezes até por um desconto de um outro operador ou por um outro corretor que está trazendo alguma condição, ele não vai, ele vai pensar em te colocar ainda ali seja na concorrência, ou vai te chamar primeiro porque você trouxe para ele um negócio de muito valor que ele não quer abrir mão. Perfeito. Fala, turma, interrompendo um pouquinho aqui o nosso bate-papo, eu quero pedir para você que está nos ouvindo aí no Spotify, para que você se inscreva na nossa lista, né? Deixa o like aqui nesse áudio que você está ouvindo, porque isso vai ajudar aí a nossa mensagem, o nosso podcast no Spotify chegar para mais pessoas. E você que está nos assistindo no YouTube, para que você se inscreva no nosso canal, deixa o seu like também, aperta o joinha, porque isso nos ajuda bastante. Aproveitando, deixa um comentário, também, porque isso faz com que o algoritmo entenda que esse conteúdo de valor ele vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado, pessoal. E, Marcelo, como que foi essa chegada da Swile, né? Junto à Vi, e aí tornando vocês, né, trazendo uma visibilidade gigantesca, né? Que é uma empresa que já era pioneira aqui no Brasil, a Vi, e essa junção com a Swile também, né? Uma empresa de fora que já tinha um nome, né? Um grupo por trás muito forte. Como que foi essa passagem aí? Essa parte é uma parte bem legal, porque a gente criou o segmento, foi disruptivo nesse aspecto, né? E quase morreu na praia. E aí fica a dica também para quem está empreendendo, que foi o meu caso, né? Eu não sabia jogar um jogo que há alguns anos no Brasil e no mundo acontece, que é o jogo da captação de recursos. Eu sempre fui um empreendedor que fez baseado na conta de padeiro, que eu chamo. Sim. Tem que entrar mais dinheiro que sai. Né? Empreendedor raiz, comecei pequenininho, vai fazendo e tal. Nunca tive capital para começar meus negócios, incluindo a Vi, que hoje é a Swile. E o que aconteceu nesse movimento de crescimento, de muita gente, de ser um mercado muito grande, né? Quando as pessoas identificaram uma oportunidade de mercado, quem sabia jogar esse jogo de captação chegou fundamentado em muito capital. Então captou muito dinheiro no mercado e criou uma empresa concorrente à minha. Quando eu vi isso na pandemia, pré-pandemia, um pouquinho em 2019, quando eles chegaram, eu falei, poxa, legal. Eu criei o segmento, sou a primeira, a minha empresa está crescendo, né? A gente tem o produto há mais tempo, então a gente tem uma maturidade, é normal, uma maturidade de produto, é melhor o produto por hora. Sim. Eu vou conseguir captar. Só que eu não sabia jogar esse jogo e eu também desconhecia um pouco as táticas desse mercado, que é, para você captar, você tem que ter uma conversa de captação, você tem que estar inserido num contexto, tem que conhecer. E os fundos muito grandes, quando investem em uma ou duas ideias, empresas no meu segmento, eles se fecham, porque eles esperam a maturidade daquele mercado para ver quem vai dar certo. Perfeito. E aí eu não conseguia captar. E eu estava pioneiro, muito maior que os concorrentes, porque eu tinha começado, na pandemia crescendo exponencialmente e precisando captar, porque os meus concorrentes chegaram muito capitalizados, e eu não conseguia. E aí foi quando eu descobri e comecei a entender esse jogo, né? Que pensa, eu tenho uma frase, né, que eu considero muito e que eu falo muito nas minhas redes e nos lugares que eu vou, que eu aprendi literalmente ali que ego não combina com resultado.
E o que é? Ah, Marcelo, mas o que é? Você é um cara egocêntrico? Eu não me considero. Todo mundo tem um pouco e é legal, mas eu acho que eu sempre aprendi a lidar quando você empreende com, poxa, pessoas melhores do que eu, que ótimo, vai me ajudar a chegar lá. Então eu nunca tive essa premissa. Mas naquele momento eu estava muito inflamado sobre, peraí, como é que eu não consigo captar? Eu criei um negócio, a nossa empresa é a maior, o produto é o melhor e eu não consigo captar o capital que outras empresas estão começando com um produto inferior captaram. O que está errado? O que está acontecendo? E aí numa das reuniões eu descobri que a minha ótica estava errada. Eu estava tão focado em não indignado sobre essa questão de meu produto ser melhor, da gente ser maior, que eu não conseguia ver o entorno. Então, acho que é isso. A gente tem que começar, como empresário, como vendedor, como o que for, abrir sempre a mente, olhar óticas diferentes, né? Que era, pensa, o meu mercado era um mercado para competir com a Alelo, Sodexo e Ticket. Mercado de 3, 4 milhões de usuários para cada um deles, né? Então, são um mercado de 30 milhões de usuários Brasil CLT que se beneficiam, mesmo até não CLT, mas que usam benefícios. E eu estava me comparando com quem estava chegando. Então, eu tinha 15 mil vidas, usuários. Os concorrentes que estavam chegando tinham 1.000, 2.000, estavam nascendo. Eu falava, poxa, sou 15 vezes maior que os caras. Um produto melhor, por que eu não capto? Sim. Porque o fundo tinha a seguinte visão. 15 mil para 1.000 frente a 3 milhões, que é um concorrente lá na frente, é a mesma coisa, você concorda? Para você chegar a 3 milhões, se você tem 15 mil ou 1.000, é a mesma coisa. Então, a minha comparação estava errada. Eu só vou chegar a 3 milhões se eu tiver capital suficiente para chegar lá. Perfeito. Então, quem está com 1.000 agora, com muito capital, e eu com 15 mil sem capital, ele me atropela. Então, eu falei, nossa, caiu minha ficha ali, Sócrates. Eu falei, fechamos, vamos quebrar. Porque a gente não vai conseguir os fundos de investimento já apostarem em duas ideias, né, fundamentadas em caras que sabiam captar. Então, onde entra a ideia da Suai? Eu acho que ao mesmo tempo em que a gente tinha perdido essa oportunidade, a gente criou uma nova oportunidade que é, peraí, então, será que qual mercado olha para o criador, o inovador, a equipe, o melhor produto? O estratégico. Sim. É alguém que já faz algo no seu métier ou no seu segmento, que agrega valor ao trazer você como uma equipe experiente, como um produto mais parrudo dentro do negócio. Então, é uma criação de sinergia. E aí eu comecei a pesquisar quem seriam essas empresas. Além de achar no Brasil alguns bancos que olham para o digital e que também vendem para um RH ou para um financeiro, que soluções de finanças e de benefícios podem fazer sentido, eu também olhei para quais são as empresas que vendem para o RH ou que têm produtos similares. Nessa pesquisa eu encontrei um player que muito parecido com a gente, 1 ano depois de nascimento. Então eu brinco que a gente criou benefício flexível no mundo, tá? Porque a gente começou 1 ano depois da então Launcher, que hoje é a Swile também, lá na França, com a seguinte premissa. A ideia era muito igual, o conceito era muito parecido, a premissa de cuidar de gente, de querer um ambiente positivo também era muito a pauta do CEO e do fundador lá, que é a minha, sempre foi. Então, eu identifiquei a seguinte oportunidade. O jogo que eu não sabia jogar, ele sabia. Ele era uma pessoa que tinha uma fundamentação de captação de recursos muito grande. Ele já tinha vendido uma empresa por algumas centenas de milhões de dólares, ficado um tempo sabático, 1 ano, e criado a ideia em 2018 de enfrentar o segmento de benefícios na França, que é igual ao Brasil. Com algumas premissas diferentes, mas é igual ao Brasil. É um mercado de 7 países, sendo o Brasil primeiro mercado, França e México segundo e terceiro, sempre oscilando, e depois tem outros, Portugal, Bélgica, enfim, que são premissas de empresas que precisam dar benefícios, são produtos relacionados ao governo, então você tem sempre um incentivo para poder fazer aquilo. E na França ele tinha, ao ter a ideia, nascido com muito capital, porque é um cara que já tinha uma vivência de fundo, né? Então quando ele teve a ideia, levantou a mão, nasceu muito fundo, né? Entendi. Trazendo capital. Na pandemia, em 2020, eu vi essa empresa anunciando uma rodada de 80 milhões de euros e dizendo que tinha interesse no Brasil. Aí eu comecei a olhar para aquilo. Unir o útil ao agradável. Unir o útil ao agradável. A gente estava numa fase de pandemia. Eles me procuraram até intencionalmente, depois a gente trocava algumas mensagens, e a gente fez um movimento de M&A. Que foi, peraí, você está na França, é pioneiro na França, a gente é pioneiro do Brasil. Você tem muito capital. O euro estava explodido, né? O euro estava 6,20. Caraca. Então, o capital que já era grande, aqui no Brasil era ainda maior. O Brasil é o maior mercado. Você apostar numa equipe que começou esse mercado do Brasil e a gente podendo exportar tecnologia para a França, porque esse conceito de benefício flexível você nem tem aí, a gente insere esse contexto, fazia total sentido. Então, depois de algumas negociações, a gente se juntou no final de 20, começo de 21. A premissa era perseguir muitos resultados em números maiores e também
o seguinte, aquele era um mercado que todo mundo competia ou ainda se compete para tentar chegar no unicórnio, né? O que é um unicórnio? É uma empresa que vale $1 bilhão. Só que para você fazer $1 bilhão, você tem que ter um mercado que é suficientemente grande para te permitir uma ideia ou um processo Pra chegar escalar. lá, né? Só Brasil e só França não dá. A união de França e Brasil dava números necessários para que a gente pudesse chegar lá. Então, o que a gente fez? A gente fundamentou uma tese que a união de França e Brasil traria a possibilidade de nos trazer um mercado tão grande que a gente poderia ser o primeiro unicórnio de benefício do mundo. Olha só que legal. Então, essa união, e eu brinco que é por isso que hoje eu sou sócio fundador da companhia, porque a gente usou Foi uma junção uma das duas junção teses de ali. duas teses para criar um mercado maior e para potencializar um investidor que enxergue uma tese grande e que fale, não, esse mercado é um mercado internacional. Então, nós fomos, como a primeira fusão, um M&A entre a estrutura da França e a minha estrutura no Brasil, que culminou depois de 8 meses dessa união, num crescimento tanto no Brasil quanto na França e nos possibilitou um aporte de um fundo que é um dos maiores do mundo, que é o SoftBank, de $200 milhões para nos tornar o primeiro unicórnio de benefícios do mundo. Então, eu à frente da Operação Brasil, o sócio fundador da empresa lá fora à frente da Operação Internacional, mas com uma premissa já muito bem clara. Unificar essas operações. Para que você possa ser uma empresa global, unificar. E aí eu digo, eu era menor. Né? Sim. Então, o M&A, que é a fusão e aquisição de empresas, na prática, o maior compra o menor. Sim. Então, eu fui comprado pela essa operação, porque é uma operação que tinha muito mais capital, né? Tinha já crescido exponencialmente. O mercado da França era um mercado que ainda é de papel. A Lancher lá, que é a Swile hoje, Aham. foi a primeira a colocar um cartão. Caramba. Então, um mercado que cresceu exponencialmente mais rápido, com muito capital por trás. E a gente pegou esse capital para fazer o mesmo movimento no Brasil. Então, acordamos de fazer uma virada de chave para ter uma marca global, inclusive a palavra Swile, né, que é uma empresa que foi criada para poder ser global, é uma marca que a gente juntou a palavra Smile, de sorriso, com work, o W de work. Então, é o W invertido, Swile, Sim. né? É para ter o conceito de felicidade no trabalho, que serve tanto para o Brasil quanto para a França, para qualquer outro lugar do Que mundo. legal. Né? Então, essa foi a tese, a gente acabou fazendo esse movimento, e eu, como sócio fundador dessa tese, porque juntei a minha Operação Brasil com uma operação da França, fiquei à frente da companhia 21 e 22, 22 passando um bastão para um CEO, que eu trouxe para a operação. Acho que entra de novo aquela história, ego não combina com o resultado, já aprendi uma vez, não vou cometer o mesmo equívoco. isso aí. Então, empresa muito grande, empresa crescimento exponencial. Eu, como empreendedor que fui, não me via como um executivo, então acho que sempre ficou muito claro e combinado de que existiria um período de transição e que eu, como sócio da operação e da construção desse novo modelo de negócio global, ficaria muito mais, ou agregaria muito mais valor, tendo a visão de dono. Sim. Né? Tendo com uma visão de certeza. querer contribuir, trazer alguém para tocar o bumbo, trazer alguém para trocar a operação que, né, melhor do que eu. E aí fiz essa transição, né? E graças a Deus a empresa hoje, né, não só é a líder de segmento de benefícios flexíveis no mundo. Quantos usuários? Né? A gente no ativos mundo hoje tem 3 milhões e meio de usuários já. Caraca. Né? A gente fez uma aquisição muito grande na França o ano passado. Somos líderes no mercado francês já. Vamos buscar a liderança do segmento aqui no Brasil até 2028. Então a gente quer ser líder desse segmento aqui também, ter mais de 2, 3 milhões de usuários aqui no Brasil também. Então é isso, a gente hoje navega numa empresa que já dá resultado, acho que esse é o lado, uma empresa que cresce exponencialmente, mas com foco em dar resultado, em procurar sua sustentabilidade, para oferecer, inclusive para quem nos distribui, Exatamente. né, uma segurança, né, de que é um negócio sólido que veio para ficar. Muito bom. Caramba, parabéns aí, Obrigado. Marcelo, pela jornada. É muito legal. Eu acho que, assim como eu, a maioria aqui da audiência não conhecia, né, esses bastidores, e é muito legal porque a gente sempre acaba aprendendo também, né? E você, corretor, que ainda não conhece, né, a Swile, manda uma mensagem pra gente. Nós somos parceiros comerciais da Swile. A gente tem levado isso para os nossos clientes. Nós usamos dentro de casa e a gente gosta muito do produto, né? Realmente a gente sente que o colaborador ele fica mais engajado, motivado. Essa questão de ser um benefício democrático, né? É muito legal. A mensagem é sempre positiva, né, Sócrates? Eu acho que, além de vocês serem parceiros, né, o corretor que está aí, que puder oferecer isso através de vocês,
vai ter uma vantagem, sempre vai ter algum diferencial competitivo, mas de largada, a abordagem de trazer inovação para o cliente é sempre vantajosa, você sempre se conecta mais, Sim. afinal de contas, vendas é empatia, é conexão, Exato. é relação, você está trazendo, você está saindo da zona de conforto para trazer uma inovação que ele ainda não conhecia, então isso é muito bom. E você também ajuda a reter, porque depois que ele fecha com você numa condição melhor, Isso. o cliente fica naquele ciclo. Na renovação do seguro-saúde ou do seguro de alguma coisa, que ele tem uma competição talvez por preço de algum outro corretor, você vai levar uma vantagem para Exato. reter esse cliente lá dentro, né? Porque, pessoal, além de não onerar custo adicional ao RH, ele adotar a Swile, tem aí inúmeros benefícios, que é até puxando, eu quero fazer um gancho aqui. Já hoje, a Swile, ela já não é mais só a parte de benefícios, né? A gente tem várias coisas agregadas ao cartão, né? Ao acesso ao aplicativo. Eu queria que você falasse um pouquinho Legal. disso. Transcendeu Marcelo. o que talvez as pessoas estão ouvindo a gente aqui entendendo que é benefício alimentação e refeição, que foi o começo. Hoje a gente fala de benefício em geral. E o que é benefício em geral? De novo, é beneficiar aquele que usa. Quem usa como colaborador da empresa tem uma vida que, eu gosto de falar também, trabalho precisa fazer parte da equação da vida. Exato. Você vive para o quê? Você se locomove, você precisa cuidar da sua saúde física e mental, você precisa cuidar da sua saúde E financeira. eu então, acredito na sua tese de que isso é integrado. Integrado. Não existe, eu tenho uma vida pessoal, uma Não vida tem no como. trabalho. Cara, é tudo uma coisa só. Você não tá bem na vida pessoal e consegue estar bem no trabalho e tem vice-versa. jeito. Isso sempre respinga em algum passo. Então, pensando nisso, a solução de benefício, ela pode amplificar e te trazer melhorias em todos os aspectos da sua vida, seja pessoal ou profissional. Afinal de contas, de novo, vamos voltar no tema alimentação. Seja lá no mercado ou no restaurante, se você tem um saldo que aceita em qualquer lugar e você consegue usar ele, você pode usar à noite quando você estiver indo jantar, você pode usar no final de semana na compra de um churrasco com a família. Tá tudo Exatamente. certo. Então já te traz um benefício pro mercado mais amplo, não é só para trabalhar. De novo, peraí, se você tem uma mobilidade ou vale, né, que você pode pagar para força de venda, se locomove, o cara usa em qualquer posto, não é só em um posto. Se você também tem acesso à saúde mental, porque ele pode usar um valor para ter uma terapia, ou para fazer uma academia, para cuidar de saúde física, para ele ter a máquina em dia, ou se ele também pode ter um acesso a um clube de descontos e fazer o dinheiro dele valer mais. Exatamente. Então ele está precisando comprar alguma coisa, ele faz aquele dinheiro valer mais, acesso a exames, acesso à farmácia. Então, de novo, benefício são pelo menos 8 categorias que a gente já tem inserido no nosso contexto, que permitem o teu usuário, a tua empresa ou o teu cliente oferecer um leque de opções, uma cesta de benefícios que está mais aderente à vida do teu colaborador. Não é a relação dele de trabalho, é a vida dele. Ele vai na farmácia fora do horário de trabalho, ele vai no médico fora do horário de trabalho, ele tem saldo lá que ele pode usar para aquilo. Então você também pode começar a pensar como empresário ou sugerir para o teu cliente, fala, peraí, olha só, e se eu disser que eu tenho uma solução hoje que não onera a tua folha, não desconta do colaborador, e você pode pensar em dar um leque, uma cesta de benefícios que tá saúde, educação, moradia, home office, afinal de contas quem está em híbrido precisa de ajuda, de internet, Exatamente. conta de luz. Ô Marcelo, tem tudo isso? Tem tudo isso. Pacote de benefício é pensar no todo, na relação que Show. essa pessoa tem, né? Turma, até uma das coisas que a gente usa, a Swile, aqui é para bonificar o time comercial, os corretores. Tem empresas, grandes empresas do nosso setor aí, usam a Swile para bonificar. Até mesmo vocês aí já devem ter recebido algum tipo de bonificação de uma operadora ou administradora que usa a Swile para bonificar, né? Com certeza. E então também deixar isso aberto para vocês, que às vezes você quer montar uma campanha de vendas para o seu time, você tem um time CLT e você, às vezes, pagar isso por dentro da FGTS pode te trazer encargos, enfim, inviabilizar uma campanha de forma legal, tá, turma? Eu tô falando aqui, às vezes você consegue estruturar uma campanha e pagar esse bônus através desse benefício, né? Dando acesso através da Swile. Então, fica a dica aí para vocês também, a gente usa aqui, tem administradoras, operadoras utilizando nesse modelo também. Fica a dica como empresas clientes que vocês possuem, que você sabe que tem uma rede de representantes, que tem consultores comerciais que são autônomos, então é mais um gancho, é mais uma forma de você distribuir esse produto, né? Muito bom. Marcelo, cara, quero te agradecer por essa explanação. A ideia hoje era a gente focar mesmo aqui nesse conteúdo. E eu queria que você deixasse um recado aí para o corretor, deixasse um insight para o corretor aí, para que ele possa se aprofundar, conhecer mais a Swile e se tornar também um parceiro aí. Boa. Bom, você que está aí, precisa oferecer benefício para o teu cliente, engajar cliente, venda é um processo contínuo, né? 1% melhor todo dia, não basta vender uma vez, você tem que vender sempre. Então, o que eu posso dizer é que o produto da Swile, ele é um agregador para esse conceito de todo dia melhor, oferecer, né, uma vantagem para o teu cliente. Começa com a gente lá, você vai encontrar vários outros artifícios para que você possa manter e reter ele contigo.
Além disso, acho que como empreendedor que você, corretor, eu acho que, de novo, a capacidade de você inovar, dar um passo na frente, mostrar para o cliente que você está preocupado com ele, procurando tendências, não só na intenção de vender, né, mas de se relacionar, de estar próximo, também é um agregador que a gente entrega na Swile. Afinal de contas, não tem custo para o teu cliente, não tem custo para você distribuir, só tem, pelo contrário, vantagens para oferecer, só benefícios. Então, pensar, estar um passo na frente, né, e oferecer isso para o cliente, mostrar que você está fazendo isso também é um agregador. Acho que esses seriam os principais insights que eu deixaria aqui hoje. E como empreendedor que boa sorte, boa jornada, só vai, não desiste, segue em frente, dá sempre para fazer melhor. Eu gosto de falar uma coisa que fica talvez até como uma provocação. Se você, né, mesmo numa posição já mais confortável, com uma boa carteira de cliente, entender e contar para si mesmo que todo dia tem alguém para fazer melhor, mais rápido e mais barato que você faz hoje, você mesmo se coloca num ciclo de autoavaliação, de alto rendimento para que você possa ser melhor do que o que você já é. Então ser melhor hoje do que você for ontem e ser melhor amanhã do que a gente está sendo agora. Boa, muito bom. Turma, inclusive eu vou aproveitar a deixa aí desse insight, Marcelão. A gente vai deixar aqui as redes do Marcelo. O Marcelo, ele se dispôs a estar disponível para as pessoas. Ele é um baita de um mentor, tem ajudado vários empreendedores que estão começando, para quem já está empreendendo, mas está perdido, está precisando de ajuda. Então, vocês viram aqui no pouco que a gente teve de bate-papo que ele agregou muito. Então, sigam o Marcelo Ramos nas redes sociais, ele compartilha muito conteúdo lá. Ele tem a Let's Go, que é uma escola de empreendedorismo que veio também para mudar o mercado e apoiar e criar tem todo um ecossistema por trás. Tem conteúdo aqui no Corretor SA falando da Let's Go, mas sigam o Marcelo, também vamos deixar aqui os canais da Swile para que vocês possam conhecer mais. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia, deixa aqui seu clique, o seu like, compartilhe e se inscreve para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Valeu, Marcelo. Obrigado, gente, valeu. Até a próxima, valeu.